Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos então ler a Palavra de Deus. E eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo 10, no verso 27. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ainda peço que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Finalmente, abra comigo João 17, o último versículo, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Meus amados, eu quero tratar de um assunto com vocês hoje, que não é um assunto lateral, secundário, mas é absolutamente vital, essencial para a nossa vida. Eu quero falar sobre o poder irresistível do amor. O Dr. Francis Schaeffer, considerado o maior intérprete do cristianismo do século XX, disse que o amor é a apologética final, é a prova dos 9, é o argumento irresistível. Se você quer identificar um verdadeiro cristão. Jesus Cristo não poderia ser mais claro quando disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É claro que existem outros componentes importantes, conforme a primeira carta de João muito bem esclarece, o aspecto doutrinário, o aspecto moral, e este que é o aspecto social. Mas hoje eu gostaria de focar atentamente este ponto, sobre o amor. Quando perguntado qual era o principal dos mandamentos, a resposta óbvia é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento ele é tão importante que o apóstolo Paulo, o intérprete das doutrinas cristãs, chegou a dizer em Romanos 13, de 8 a 10, que o amor é o... Como assim? Você sabe que a lei, os 10 mandamentos foram dados em 2 tábuas. A primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, tem a ver com a sua relação com Deus. A segunda tábua, com os 6 outros mandamentos, com a sua relação com o seu próximo.
Por que o amor é o cumprimento da lei? Porque se você ama Deus, você não terá outros deuses diante de você. Se você ama Deus, então você não vai fazer imagens de escultura para flertar com outros deuses que você mesmo fabrica. Se você ama Deus, você não vai tomar o nome de Deus em vão. Se você ama Deus, você vai ter prazer de dedicar um dia da semana para adoração a Ele, para cultivar um relacionamento próximo com Ele. Na segunda tábua, se você ama o próximo, o seu próximo mais próximo são seus pais, dentro da sua casa. Então, se você ama o seu próximo, você respeita pai e mãe, obedece pai e mãe. Se você ama seu próximo, você valoriza a vida dele, você não mata. Se você ama o seu próximo, você respeita a honra dele, você não adultera. Se você ama seu próximo, você respeita as propriedades privadas, os bens que ele tem, você não furta. Se você ama seu próximo, você respeita o nome dele, você não difama. Se você ama seu próximo, você não cobiça o que ele tem. Então, o amor é o cumprimento da lei. O Dr. Juan Carlos Ortiz, num de seus livros, disse que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. De tal maneira que você, como um crente, você é conhecido como discípulo para o mundo, muito mais pelo amor do que por outras convicções que você possa ter. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas às igrejas, e você pode notar isso na maioria das cartas, ele definia a maturidade das igrejas com 3 virtudes: fé, esperança e amor. E em 1 Coríntios ele destaca que dessas 3 virtudes essenciais do cristianismo, o amor era o mais importante, por uma razão. Lá no céu nós não vamos precisar nem de esperança, nem de fé. Mas o amor vai ser o clima do céu. Vai transcender ao tempo. Vai reinar na eternidade. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios que este amor, ele é superior aos dons espirituais. Este amor tem predicados importantes, ele é paciente, é benigno, ele não arde ciúmes, ele não se ufana, nem se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca acaba. Ele é mais importante do que falar em outras línguas, do que profecias, do que conhecimento, do que você ser generoso e até mesmo entregar-se para o martírio. É possível as pessoas fazerem o bem para o próximo e a motivação não ser boa, para se auto-engrandecer. Então, eu quero tratar com vocês hoje sobre este momentoso assunto, o amor. Mas por que lemos 3 textos? Porque cada texto lido aborda um aspecto do amor. Então vamos começar com o texto de Lucas 10, 27. Eu chamaria isso aqui de o primeiro grau do amor. É o primeiro nível. E o primeiro nível do amor já nos deixa desarticulados, porque a orientação de Deus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos parar só um pouquinho aqui. O que é amar o meu próximo como a mim mesmo? É o fazer por ele o que eu faria por mim. Nós cuidamos de nós mesmos, nós alimentamos nós mesmos, nós protegemos nós mesmos, nós lutamos por nós mesmos. É correto isso. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios 5, 29, que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida.
Se você encontra uma pessoa na rua se ferindo, pode interná-la, ela não está bem da cabeça. Então, se você ama o próximo como você mesmo, você faz por ele o que você faria por você. E se nós botarmos o prumo de Deus na nossa vida, vamos chegar a uma conclusão. Nesse primeiro estágio, já nós temos muitas dificuldades de atingir. Pense comigo um pouquinho na questão da história. Eu acho que muitos de vocês chegaram a ler, se não leram, recomendo a leitura, o Pentecostes coreano. Esse livro está em português. E nesse livro o autor mostra como começou o grande avivamento na Coreia em 1907. E por que começa aquele avivamento? Em virtude dos massacres, das injustiças, das torturas, das prisões, dos martírios. Para vocês terem uma ideia, os crentes coreanos eram jogados dentro dos templos e ateavam fogo dentro do templo. E os que tentavam fugir eram mortos à metralhadora. Só num único dia, às margens do rio Han, 200 pastores foram decapitados. Prendiam os crentes e enfiavam ferpas de bambu nas suas unhas. Colocavam-nos sentados, jogavam pedras de 500 quilos nas suas pernas. O mundo estava vendo isso e não fazia nada. E os pastores amargurados. Então eles fizeram um retiro. E naquele retiro eles estudaram a primeira carta de João sobre o amor. E eles começaram a perceber quão longe eles estavam da prática desse primeiro nível, que você deve amar o seu próximo como você mesmo. E eles começaram a orar por isso. E ali eles experimentaram um grande avivamento que tem suas reverberações até hoje. O amor ao próximo, como a si mesmo, é muito mais do que simplesmente amar o irmão. Porque quem é o próximo? Quando você fala em amor e fazer algo, você tem níveis. Primeiro, a sua família. Quem não cuida da sua família é pior que o incrédulo. Segundo, os domésticos da fé. Os membros da sua própria igreja. Do corpo de Cristo. Terceiro, a todos os homens. E aí, todos os homens é todos os homens. Sem barreiras. Quarto, até o seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quem é o seu próximo? Qualquer pessoa que estiver ao seu alcance. Mesmo que ele não seja da sua igreja, mesmo que ele fale mal da sua igreja, mesmo que ele se declare seu inimigo. E Jesus conta na parábola chamada parábola do bom samaritano, a história de um homem que está ferido à beira da estrada e passa por lá o sacerdote e o levita, religiosos, e não param. Por que não param? Por várias razões, talvez. Primeiro, porque podiam pensar que o assaltante estava ali de espreita. Segundo, porque, sendo eles sacerdotes, se tocassem num cadáver, ficavam impuros. Terceiro, porque ajudar alguém que está numa situação dessa implica em tempo, em recursos, em ameaças e perigos. E eles passaram de largo. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso ritual religioso se torna mais importante para nós do que a prática do amor? E Jesus, então, na parábola, coloca o samaritano, que para os judeus eram inimigos de fato, para os judeus eram como que combustível para o fogo do inferno, e quem para é o samaritano. Para, olha, chega perto, pensa as feridas, tira da beira do caminho, leva para a hospedaria, se dispõe a pagar tudo mais que precisar. E Jesus pergunta: quem foi o próximo desse camarada que estava machucado lá na beira do caminho? Quem socorreu? Então, amor não é discurso, amor é ação, amor é prática.
Se você ler atentamente os evangelhos, vai notar que Jesus pensa nisso. Lá no seu sermão profético de Mateus 25, 31 a 46, Jesus define isso. Naquele dia que ele vai julgar as nações, ele vai colocar umas à sua esquerda e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que eles fizeram? Não fizeram nada, só deixaram de fazer. Tive com fome, não me deste comer, tive com sede, não me deste beber, estive preso, não foste ver-me, doente, não me visitaste, forasteiro, não me abrigaste. Quando te vimos assim? Todas as vezes que deixaste de fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. A Bíblia é eloquente dizer: não ame apenas de língua, de palavra, mas de fato e de verdade. Nós estamos num período, por exemplo, de pandemia. É fácil dizer: meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão, vá em paz, meu irmão, que Deus te aqueça nesse inverno. Quando tantas vezes a necessidade é de que você estenda a mão e socorra quem não tem pão na sua casa, quem não tem provisão na sua mesa. Quando as multidões vinham a João Batista para serem batizadas no Rio Jordão, ele confrontava essas multidões, ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E quando as multidões perguntam: o que nós vamos fazer? Ele respondeu o seguinte: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Eu não tenho dúvidas de que todas as pessoas que estão nesse auditório têm mais roupa no seu guarda-roupa do que precisa. Eu não tenho dúvidas disso. E nesse mesmo momento que você tem de sobra, tem gente tendo falta. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde há países que pessoas morrem de fome muito mais do que de Covid-19. Você pega Sudão, você pega Somália, você pega outros países, não só da África, da Ásia. Tem gente morrendo de fome hoje. O problema do mundo não é falta de provisão, é injusta distribuição. Tem gente morrendo de comer, quando tem gente morrendo de fome. E quantas vezes nós não somos solidários? Não temos o coração aberto, não temos a mão aberta, não temos o bolso aberto. E não adianta eu ter um discurso bonito de amor. Amor é prática, amor é ação. O livro Monge Executivo, de James Hunter, disse uma coisa que me marcou muito. Ele diz o seguinte: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Você faz. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, disse que nos campos de concentração, as pessoas que sobreviveram não foram aquelas que bravamente lutaram para sobreviver, foram aquelas pessoas que, apesar da situação adversa, se empenharam para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Então eu queria fazer aqui um desafio para você. Esta igreja está hoje buscando recursos para doar cestas básicas a pessoas necessitadas. Como diz o pastor Jailton, as mais necessitadas. E eu quero encorajar você, meu irmão, a não encolher a sua mão. Você que está aqui nesse auditório e você que está nos ouvindo, nos assistindo. Há muitas pessoas, irmãos, que estão precisando de um braço estendido e não pode esperar. Quem tem fome não pode esperar. As igrejas precisam traduzir o seu discurso religioso hoje em ação, em prática, para socorrer as pessoas que estão precisando de uma ajuda imediata. E isso é amar o próximo, como você ama você mesmo. Mas eu queria partir para o segundo nível desse amor. Peço que você agora vá comigo, abra sua Bíblia aí, em João capítulo 13, 34 e 35. Por que aqui é um segundo nível de amor?
Porque Jesus vai dizer: novo mandamento vos dou. E você pergunta: mas como novo mandamento, se esse mandamento já está lá? Por que é novo? Por que Jesus dá esse adjetivo de novo a este mandamento? Por três razões. Primeiro, amar os irmãos agora não é mais amar os irmãos ou amar o seu próximo como a você mesmo. Mas novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando Jesus nos amou, Ele amou-nos mais do que Ele mesmo. Porque Ele amou-nos e deu sua vida por nós. Então, chama a sua atenção para três verdades aqui. Primeiro, amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo, em seu perfeito exemplo, como eu vos amei. Como eu vos amei. Este amor aqui não tem limites. Ele vai às últimas consequências. Pense comigo na posição de Jesus. Ele tinha glória com o Pai antes que o mundo fosse criado. Ele mesmo foi o agente da criação do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele, cumprindo um plano do Pai, e voluntariamente ele deixa a glória. Diz Paulo que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. O transcendente se fez imanente. O Rei eterno entrou no templo. O infinito tornou-se um bebê. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, foi colocado numa manjedoura. Ele veio, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, chorou a nossa lágrima, assumiu o nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Diz a Escritura que ele se fez servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então agora a Bíblia está nos ensinando que eu devo amar como Ele me amou. E a pergunta é: como é que Ele me amou? Então vamos pensar aqui em três aspectos. Primeiro, João 13:1 diz que Ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Eu pergunto a vocês, quando Jesus amou aqueles homens, os seus discípulos, amou-os porque eles mereciam o seu amor, porque eles eram pessoas amáveis, gentis, compreensivas? Ou amou-os apesar das suas falhas, dos seus pecados, dos seus defeitos, das suas fraquezas? Até que ponto eu amo meu irmão? Até o dia que ele me agrada? Até o dia que ele me faz bem? Que ele fala bem de mim? Ou sou capaz de amá-lo até o fim, apesar de ele não corresponder ao meu amor? Às vezes o nosso amor, ele tem limites. Eu amo enquanto me é favorável amar. Mas vamos pensar outra coisa. O amor de Jesus foi um amor humilde. Pense comigo lá no cenáculo. Hoje o pastor Jailton trabalhou um pouco na ceia de manhã sobre essa questão lá do cenáculo. Os discípulos estavam à mesa, disputando entre eles quem era o mais importante. Não se assentava à mesa sem lavar os pés, porque os calçados não eram sapatos fechados como os nossos, e não viviam em cima de asfalto, viviam numa região que era deserta, muita pó, muita poeira, muita terra. As mesas não eram altas como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. As mesas eram baixas, você ficava segurando o cotovelo e o seu pé ficava bem perto do rosto da outra pessoa. Lá tinha uma bacia e uma toalha pronta, mas esse papel era o papel do escravo para lavar os pés, e ninguém queria assumir essa função. Jesus então se levanta da mesa,
cinge-se com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você já imaginou essa cena? Eu não estou falando agora de lavar pé no sentido literal, mas até que ponto eu me humilho, desço do meu pedestal para demonstrar meu amor ao meu próximo? Até que ponto eu sirvo desta maneira, de forma humilde? Porque no reino de Deus os valores estão invertidos, irmãos. A pirâmide está invertida. Nas palavras de Krabel, a pirâmide está de ponta cabeça. Quem quer ser o maior, seja servo de todos. Até que ponto eu amo assim? Mas pense mais. A Bíblia diz que nós devemos amar e servir até mesmo o nosso inimigo. Bom, crente não faz inimigos, mas crentes têm inimigos. Você já pensou nisso? E Jesus está dizendo que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porventura que quando Jesus nos amou, quando o Pai nos amou porque nós éramos bons? O apóstolo Paulo responde isso em Romanos 5. Ele nos amou e provou o seu amor por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Inimigos. E agora Jesus nos apresenta um novo mandamento, dizendo o seguinte: assim como eu amei vocês, vocês eram meus inimigos, e eu amei vocês, que vocês amem uns aos outros. Mas em segundo lugar, amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amor é entrega. Por exemplo, você pode ler comigo João 3,16? Vocês sabem de cor esse texto? Se sabem, vamos dizer de cor, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você e deu seu Filho para morrer em seu lugar. Seu amor maiúsculo, superlativo. Mas quais são as consequências disso na prática para mim e para você? Olha o que está escrito em 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É claro que você e eu não podemos dar a nossa vida vicariamente por ninguém. Mas este amor abnegado, este amor até as últimas consequências, este amor até os inimigos, é este o grau de amor que Jesus está tratando aqui. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do missionário presbiteriano Alexander Duff. Como ele passou seus anos na Índia pregando o Evangelho, e já no final da vida ele retorna ao seu país para encorajar jovens a ir com missionários para a Índia. E quando ele, certa feita, fazia um apelo numa grande assembleia, para que os jovens se levantassem para a obra missionária, ninguém atendeu o apelo. Ele ficou tão triste, decepcionado, que ele teve um desmaio no púlpito. Os médicos levaram-no para uma sala contígua, massagearam o seu peito, ele recobrou suas forças e disse: eu quero voltar ao púlpito. E os médicos disseram: o senhor não pode voltar. Ele falou: mas eu preciso voltar. E ao voltar ao púlpito ele disse: se a rainha da Escócia convidassem vocês para irem para qualquer lugar do mundo, vocês iriam. Jesus, o Rei dos Reis, convida vocês e vocês não querem ir?
Vou eu, estou velho, já estou cansado, doente. Pelo menos morrerei às margens do Ganges. E eles vão saber que alguém os amou e se dispôs a levar a eles o Evangelho. Você estaria disposto a doar sua vida? A dar a sua vida? Isto é amor como Jesus nos amou. Esse é o segundo grau do amor. Mas há um terceiro aspecto que vale a pena entender. Amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus gloriosos resultados. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos amados, as pessoas lá fora não vão saber que nós somos discípulos por sermos reformados calvinistas, por subscrevermos os nossos símbolos de fé. Essa linguagem eles não vão entender. Mas se você amar como Cristo nos amou, isso vai impactá-los. Talvez eles virão para ouvir o que nós cremos e para subscrever o que nós cremos. A evidência, a prova dos 9, a apologética final, que vai nos retratar como verdadeiros discípulos, é se nós amamos, não de palavras, mas de fato e de verdade. A grande pergunta que talvez eu e você devemos fazer, como foi dito hoje de manhã, com relação à ceia, não para você fiscalizar, ou investigar, ou examinar a vida do seu irmão, do seu presbítero, do seu diácono, do seu pastor, mas para você examinar você mesmo. Você hoje, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, é conhecido como crente pelo amor? Essa é a sua marca? Esse é o seu distintivo? É assim que as pessoas conhecem você como crente, como discípulo de Jesus? Esse fulano é discípulo de Jesus, ele ama como Jesus amou. Essa é a marca. Bom, amados, eu gostaria então de ir para o terceiro texto. Abra aí comigo João 17, verso 26. Porque aqui o Senhor Jesus está tratando de um nível ainda mais avançado de amor. Primeiro nível, primeiro degrau é você amar o próximo como você ama você mesmo. Segundo nível, segundo degrau é você amar o seu próximo como Cristo amou você. Mas olha comigo o verso 26 agora. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Agora só pense comigo um pouquinho, como deve ser este amor que o Pai tem pelo Filho, que a primeira pessoa da Trindade tem pela segunda pessoa da Trindade, e vice-versa. Como é que é este amor entre as três pessoas da Divina Trindade? Como é que deve ser? Quão belo, quão puro, quão profundo, quão real, quão livre de interesses, ou ciúmes, ou disputas, ou conflitos. Quando você vê no Antigo Testamento, parece-nos que a figura de Deus Pai é mais proeminente. Quando você lê os Evangelhos, parece que a figura da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é mais proeminente. Quando você lê o livro de Atos, com o derramamento do Espírito Santo, conduzindo a igreja, parece que o Espírito Santo é mais proeminente, porque ele veio para testificar de Cristo. Mas não há ciúmes, não há disputas, não há competição, há uma plena harmonia. Este é o amor da Trindade. E o Senhor Jesus Cristo ora aqui em João 17, para que sejamos um, para que o mundo creia. Quantas vezes as pessoas olham para os crentes e dizem, mas eles estão brigando, mas eles estão batendo cabeça,
mas tem querelas entre eles, mas tem disputas entre eles, mas tem conflitos entre eles, mas tem partidos entre eles. Mas eles gastam o seu tempo nas redes sociais para bater uns nos outros, para falar mal uns dos outros. E a pergunta é: será que o mundo vai conhecer? E eu queria concluir contando para vocês duas ilustrações simples, bem singelas, para que esse princípio fique claro. A primeira ilustração eu li num dos livros de Juan Carlos Ortiz. Eu achei, talvez por ser eu da região rural, mais interessante. Talvez para uma pessoa que é urbana, essa ilustração não seja tão eloquente. Mas para quem foi criado na região rural, que trabalhou na região rural, ela é muito eloquente. Ele diz o seguinte: pense comigo num tubérculo, batata inglesa, essa batatinha que todos nós compramos e consumimos, aqui no Brasil e no mundo afora. Quando você vai e arranca um pé de batatas, tem várias batatas, uma única rama, um único pé. Elas são diferentes, mas fazem parte do mesmo tronco. Elas não são unidade, estão juntas, mas não são unidade. Aí o agricultor pega essas batatas e coloca num saco de 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos e manda para o Ceasa. Elas estão juntas, mas não são uma unidade. Aí o feirante vai lá e traz para o seu supermercado ou traz para a sua feira livre e bota lá na banca. Elas estão lotadas e juntas, mas não são unidade. Aí a dona Maria vai na feira para fazer compra para a família e compra lá 1 quilo, 2 quilos dessas batatas, escolhe as melhores, mas tem umas maiores, umas menores, umas mais lisas, outras mais ásperas, e bota na gaveta da geladeira, mas elas não são unidade. E ela pega a parte dessas batatas e casca essas batatas e racha elas no meio, mas elas não são unidade. Até que a dona Maria faz um outro exercício. Ela resolve fazer um purê de batatas. Ela amassa essas batatas. E agora não tem batata grande, não tem batata pequena, não tem batata bonita, não tem batata feia, não tem batata lisa, não tem batata áspera. Agora você não sabe quem é quem, elas estão todas juntas, misturadas. Agora elas são unidade. Quem sabe nós pudéssemos pensar assim como igreja? Se alguém se alegra, todos se alegram com ele. Se alguém sofre, todos sofrem com ele. A dor do meu irmão é a minha dor, a alegria do meu irmão é a minha alegria. Nós somos juntos, nós somos um. Somos um. E quando a igreja for um, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. E quando o mundo olhar para a igreja e ver isso, eles vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. A segunda ilustração, penso eu que deva ser uma história, não uma história, mas me tocou muito quando a li. Trata-se de 2 irmãos, um casado com vários filhos e outro irmão solteiro, que trabalhavam juntos, na mesma terra que haviam herdado do pai como herança. E os 2 irmãos colheram aquele ano fartamente, sem que eles conversassem um com o outro. O casado com vários filhos pensou assim: bom, meu irmão é sozinho, e eu acho que ele precisa de mais provisão do que eu, porque eu tenho vários filhos que podem trabalhar comigo, que podem me ajudar na lavoura. O que ele fez? À noite, ele foi lá no seu celeiro, encheu um saco de cereal e levou para o celeiro do seu irmão. Só que o irmão solteiro pensou assim: bom, eu sou sozinho, meu irmão tem vários filhos, precisa de mais do que eu vou levar parte do meu cereal para ele. Levantou de noite, encheu o saco de cereal e levou para o irmão. E eles fizeram isso durante uma semana inteira.
Toda noite, um se levantava para levar cereal para o celeiro do irmão, ou esse levantava para levar cereal para o celeiro do outro irmão. E eles começaram a pensar, está tendo um milagre aqui, um milagre, porque eu tiro alimento, volto no outro dia, tem o mesmo. Eu tiro e tem o mesmo, está acontecendo um milagre aqui. Até que depois de uma semana fazendo isso, os dois se cruzaram, cada um com um saco nas costas. O milagre que estava acontecendo ali era o milagre do amor. Agora diz a lenda, e aí por isso que eu disse que não é história com H, mas história, que seria neste local do encontro dos dois irmãos, é que o templo de Jerusalém teria sido construído. Aí é lenda. Mas não importa. O que importa é a lição moral dessa história. Quem ama, dá. Quem ama, estende a mão, abre o coração, abre o bolso e compartilha. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor tão isento de disputas e ciúmes, como aquele amor com que o Pai amou o Filho, e que deve estar presente na sua igreja. Eu queria concluir sugerindo a você, nesta semana, duas coisas. Primeiro, eu não sei se você já deu uma robusta oferta para esta igreja adquirir cestas básicas para distribuir. A igreja não pode fazer desafio fora se a comunidade não atende primeiramente esse chamado. Todos que estão aqui nesse auditório podem e devem contribuir. Quando eu falo contribuir, não estou falando de miséria. Eu não estou falando de quilo de alimento, não, de quilo de farinha, de quilo de açúcar, não, eu estou falando de uma cesta robusta. Mas não é para depois, para o ano que vem, não é para essa semana. Segundo desafio, você vai procurar esta semana alguém que você conhece, ou da sua família, ou da sua vizinhança, ou de alguém que você entende, que conhece, que está precisando de um socorro prático, real, de ajuda financeira, para você ajudar. E talvez, meu irmão, você vai descobrir e destravar a sua vida, Não tem nada mais revolucionário na vida de um crente do que descobrir o que é generosidade. Do que descobrir que mais bem-aventurado é dar do que receber, e que a alma generosa prosperará.
The world fades away. E eu tenho convicção disso, de que isso pode mudar o cenário da sua história, se nós aprendermos a amar, como a Bíblia nos ensina. Amar o próximo como a nós mesmos, amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou, e ter em nós o mesmo amor com que o Pai amou o Filho. Que Deus nos ajude. Amém.